Oi, gente, tudo bem? Eu sou a mãe do Henrico e da Helena e eu tô gravando esse vídeo porque eu tô recebendo alguns questionamentos de mães, né, sobre o autismo, né? O Henrico recebeu esse diagnóstico agora recentemente e nós estamos num processo com ele de conseguir as terapias e tal. Mas o que eu quero falar nesse vídeo, gente? Não é sobre, os males do autismo, sabe? Eu quero falar para que os pais observem, tá? Os sinais. Vocês podem perceber em todos os vídeos que eu faço do Henrico, eu não excluo quando ele tem a crise, quando ele não entende, quando ele faz a birra. Por quê? Porque, gente, nós precisamos aprender a lidar com isso, tá? Então, hoje ainda eu recebi um relato de uma mãe falando que depois que eu comecei a postar, falar sobre isso, ela começou a observar na filha dela algumas coisas que é diferente das outras crianças, né? Então, o que eu falo? Você tem que observar seu filho. A gente conhece o filho da gente. Quando eu comecei a observar os sinais no Henrico, eu ouvi de muitas pessoas, mas ele é muito inteligente, ele é esperto, ele é tal. Eu falei, gente, o que eu vou tratar não é o que ele tem de bom, né? O que eu quero que o meu filho tenha, o que eu quero saber o que ele tem, né? Porque existem vários transtornos, não é só autismo, né? O que ele tem de problema e o que eu, como mãe, consigo melhorar. Tá? Então a minha questão sempre foi essa bandeira, o que eu posso fazer pelo meu filho para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, tá? Então hoje eu quero falar o que eu observei no Henrico para chegar nessa conclusão. Então esse ano a gente teve um problema de mudança de escola. O ano passado eu tinha sido chamada na escola que ele estava, era uma escola particular, pela psicóloga da escola, e falou, olha mãe, ele tá com os comportamentos diferentes, assim, tava com um pouco de agressividade, não aceitava, tipo, a professora falava, ele fazia assim, tipo, bem difícil. E aí, eu até comentei com meu marido e ele, não, é fase, vai passar e tal. E morreu a história, né? Acabou o ano e tal. Aí, nesse ano agora, 2024, a gente resolveu mudar ele de escola. Por quê? Porque a particular ficou muito cara. Então, vamos para a pública. Conseguimos vaga na pública, beleza. Só que aí começou os problemas. Por quê? Porque ele nunca tinha estudado integral, era só meio período. Ele sempre tinha a rotina do acordar, do tomar café e ia pra escola só à tarde. Aí mudou tudo a rotina dele. Então ele teria que levantar cedo, ir pra escola cedo, ficar o dia inteiro longe da irmã. Ele não via o pai, porque o pai trabalha no horário da tarde. Então assim, bagunçou tudo. Ele foi chorando na primeira semana, mas conseguiu, tipo, se enquadrar. Beleza, vencemos, eu fiz um monte de situações com ele, beleza. Ele ficava chorando, eu vim embora, não, ele vai se adaptar, é fase e tal. Aí aconteceu o quê? Troca de professores. Escola, né, tem muito isso. E ele tava muito apegado a um professor. E esse professor saiu da escola. Ali começou ladeira abaixo. E eu não digo que foi ruim, gente, foi bom, porque ali a gente acendeu todos os gatilhos que tinha com relação a ele. E aí ele não conseguia mais se adaptar, e eu fui chamada várias vezes ali na escola. Isso no período de um mês, gente, não foi mais que isso, tá? E aí eu comentei com a diretora, ela falou, mãe, ele chega na escola de manhã, quando você deixa, ele entra chorando, aí ele se aquieta, mas ninguém pode encostar nele, ninguém pode tocar nele, ele não brinca com ninguém, ele começa a se socializar depois do almoço, durante a manhã inteira. Eu deixava ele 8 horas na escola. Ele não interage, ele senta numa cadeira e ninguém fala com ele. Ou ele vai e se encosta na parede e fica assim e acabou. Então, gente, isso para uma mãe, vocês não têm noção como dói. E aí ela falou, olha, você já foi investigar? Eu falei, olha, mãe, eu tô, né, tô aguardando, já tinha marcado neuro pra ele, mas tudo é difícil, né, gente? Correndo atrás e tal, e aí eu comecei a estudar sobre o que era, né? Porque assim, o autismo, se você for ver friamente, todo mundo fala, é criança que não olha, criança que não socializa. Não é só isso, gente.
tem outras coisas além. E o Henrico, a gente sempre teve problema com ele, com roupa, com calçado, que ele era só aquela roupa, era só aquele calçado até furar. Então essas coisas começaram a me acender alertas de comportamentos, né? Mas, né, toda criança tem a fase de que só usa aquela roupa, é que escolhe a roupa e tal. Só que ele não foi só isso, né? E aí eu comecei a me preocupar. Então eu falei pra diretora, eu falei, olha, diretora, não tem como a gente ir, né? Eu falei, ele queria estudar na escola onde a irmã estuda, que é na outra, só que a gente não conseguiu vaga. Ela falou, então vai lá, mãe, que lá você vai conseguir vaga. Aí ele teve que fazer um teste de lactose, porque ele tem intolerância. Foi um transtorno, meu Deus. Eu tenho até o vídeo ali dele, porque ele, meu Deus, ele sofreu muito pra fazer, pra pegar, eram 5 furos. Então, assim, gente, vocês não têm noção a dor. Aí, resumindo, conseguimos trocar de escola, maravilha. Foi pra outra escola. Quem diz? Não tinha Cristo. Ele não ficava. Ele batia na professora, ele batia na diretora, ele batia em todo mundo, ninguém podia chegar perto dele. Ele queria ficar só no canto dele. Ele não aceitava colocar uniforme da escola de manga comprida, nem a jaqueta e nem a calça, porque incomodava, porque era largo e não aceitava. E eu ficava chorando em casa porque tinha dias de frio e ele ia de shorts e camiseta. Aí eu fui, falei com a diretora, eu falei, por favor, eu posso mandar ele com outra roupa? A escola deu duas jaquetas pra ele, pra ver se ele usava. Gente, não teve, foi um processo. Aí eu comecei a estudar sobre o autismo, o que que era, quais as causas, como melhorar. Então eu mudei a minha rotina em casa, gente. Aí as roupas ele não aceitava trocar, o calçado era o mesmo, tipo, usava um mês o mesmo tênis. Eu não podia lavar, porque senão ele não usava outra coisa. Então, assim, começou nesses detalhes. Quanto a comer, ele come super bem. Ele melhorou muito, porque ele tava muito agressivo. Quando ele era contrariado, ele pegava o que ele tinha na frente e atirava. Então, todas essas coisas foram me puxando um gatilho do que não é normal. Aí, bater, a gente usou isso. Meu marido tava batendo e irritando meu marido, porque na cabeça dele não funciona igual a nossa. Aí eu falei pro meu marido, o caminho não é esse, não adianta a gente gritar com ele, porque pra ele, se nós gritar, ele grita mais alto. Então, várias coisas que a gente fazia de errado, depois que a gente abriu o alerta pra esse problema, a gente mudou. Então, assim, comportamento na igreja era muito difícil por causa das outras crianças, a convivência. A mãe sempre é o porto seguro, tudo tinha que ser eu pra fazer tudo, pra ir no banheiro, pra ver ele trocar roupa, tudo tem que ser comemorado quando ele faz. Se eu não falar que tá bom, que tá legal, ele chora, ele tem que estar validando, tem que ser tudo perfeito. Então, coisas que são detalhes. Só que quando você começa a ver que aquilo se torna muito evidente, você precisa tomar uma atitude. E daí foi o que eu fiz, aí eu comecei atrás, meu marido não concordava, ninguém da minha família concordava, dizia que era frescura, que não, porque ele é muito inteligente. Eu falei, gente, não é inteligência. E eu não tô tratando inteligência, eu tô tratando o que ele não tem de bom. Então, não é o que ele tem de bom, o que ele tem de bom, amém, glória a Deus. Mas o que eu quero é que o meu filho não sofra na fase de adolescência, não sofra na fase de infância, quando for pra escola, com outras crianças, de ser julgado, de ser excluído, porque não consegue interagir. Então, eu mudei aqui em casa tudo, tirei telas. Gente, é fundamental quando o seu filho tá muito agressivo, quando ele não obedece, você tirar a tela, tá? Cortar, dar horários para que eles possam usar, não é o tempo inteiro. Então, são coisas que eu fiz aqui em casa e que deram resultados e estão dando até agora. Por quê? Porque eu não consegui ainda as consultas, desde o início do ano a gente tá na luta, porque é muito difícil pelo plano, né? Você conseguir. E no particular também tá muito difícil, além do que tá muito caro e você não tem vaga, né? Então agora eu consegui a primeira consulta dele com a terapia, com a psicóloga pra agora, final de julho. Mas eu tô fazendo tudo em casa. Eu tô fazendo terapia em casa, porque o que é terapia, gente? São coisas rotineiras que fazem com que eles desenvolvam atenção, com eles desenvolvam obediência. Então pode ver aqui no canal deles, vocês vão ver muitos vídeos onde eu deixo todas as crises que ele tem,
todos os comportamentos que, né, não são padrões, porque eu quero que as outras mães também vejam como lidar, como sair de uma situação difícil, porque tem. Então, às vezes, a gente tem que parar 10, 15 minutos para ele se acalmar, pra gente voltar a fazer a atividade que estava fazendo, ensinar que tem uma vez de um ganha, outra vez o outro. Então, gente, não é fácil. Tem horas que a gente chora de ver o nosso filho sofrendo e a gente não pode fazer nada além do que a gente já faz para ajudar. Então, cada coisa que ele faz é uma conquista. Então, usar uma roupa larga, pra ele é uma conquista, gente. É como ganhar um troféu. Então, eu comemoro. Se ele consegue fazer alguma coisa sozinho, eu comemoro. Por quê? Porque é uma vitória atrás da outra. É uma conquista, isso é diário. Então, todos os dias você precisa estar estimulando. Todos os dias você precisa estar fazendo alguma coisa diferente para que ele se sinta estimulado. Então, não é um processo assim rápido, é demorado, mas você vê, eu vejo na igreja uma evolução assim enorme com relação às outras crianças, que no início foi muito, muito, muito difícil. Hoje ele já tá entendendo, ele fala: mamãe, hoje eu me comportei bem? Sim, se comportou. Então, observe seus filhos. Para as mães que estão aí achando ou não, observe. Ah, mas meu marido, não importa o que o seu marido pensa, porque se eu fosse ouvir o meu, eu não tinha ido atrás. Porque para ele era normal. Eu falei, não é normal, a gente precisa falar sobre o assunto. E quando a criança tá sofrendo e nós pais nos calamos, nós somos coniventes com aquilo, gente. Então eu sempre falo, por que que tem tantos adolescentes se mutilando, se matando, jovens se matando? Porque ninguém prestou atenção, porque a gente não presta atenção nos detalhes. Então comece a prestar atenção, observe seu filho quando ele tá com outras crianças, qual que é o comportamento dele, como que ele interage, se ele interage bem, se não, se ele fica muito tempo na frente da tela, comece a diminuir. Para você diminuir tela, você tem que ter tempo de qualidade com seu filho. Então você vai ter que brincar, você vai ter que ter um tempo para isso. Eu sei que é muito difícil na nossa correria, gente, mas é fundamental, porque eu falo, a infância, gente, é o que marca a cabeça das crianças. Então, se você puder ir pro sítio, pro interior, se você tiver essa disponibilidade, vá, faça coisas diferentes e não deixe de sair porque o seu filho não consegue. Ele precisa sair porque ele precisa entender que tem lugares diferentes, que ele precisa se adequar. Porque, gente, não adianta a gente falar que é o lugar que vai se adequar, não, é a criança. Então, a gente precisa ensinar o que pode, o que não pode. Então, é difícil, é muito difícil para eles entender, mas a gente não pode desistir, tá? Então, eu quero deixar esse vídeo hoje de alerta para todas as mamães. Observem atentamente o que tá acontecendo com o seu filho. Se você tem mais de um filho, observe entre os dois, compare, não comparar, mas não, compare com relação às atitudes, como que se comporta, como que se relaciona, porque, gente, isso faz total diferença. Eu falei, depois que eu comecei a entender o problema que o Henrico tinha e eu mudei as atitudes aqui em casa, gente, ele me melhorou um monte, melhorou assim, tipo 80%. É outra criança, conversa, interage, senta, espera. Tem horas que descontrola e amém. A gente aprendeu a lidar também com esses momentos que ele não consegue sozinho. Então a gente para, abraça, vai. Tem horas que é birra de criança mesmo, só que você tem que aprender a identificar. Então eu quero deixar para todas as mães esse alerta. Cuidem das suas crianças. Hoje tá tendo... Ah, mas por que tá tendo muito? Tá tendo muito, gente, porque hoje a criança não é uma criança como antigamente, que ela podia sair, brincar, correr na rua. Hoje os nossos filhos vivem presos. Por quê? Porque nós, mulheres, precisamos trabalhar e as crianças ficam normalmente em escolas. Quando não estão em escolas, estão em casa, mas não tem aquele lazer de antigamente, de sair, brincar na rua, ter aquele monte de amigo. Hoje não existe mais. E o autismo é genética, né? Além de tudo, é genética. Então, ele agrava ainda mais quando a qualidade de vida da criança não é boa. Então, por isso, pais, prestem atenção nos sinais. E quanto antes, melhor. Não se importe com o que o vizinho, o tio ou não sei quem vai falar. Vá atrás do seu filho. Não deixe com que ele pereça só porque os outros acham que é frescura. Tá? Então esse vídeo meu é de alerta para todas as mamães. Observem. Eu tô aqui fazendo brigadeiro porque hoje à noite a gente vai levar na igreja.
comemorar o aniversário das crianças e eu ministro, tá? Então, um beijo pra todos vocês, continue seguindo o canal do Henrico e da Helena, que eu vou estar publicando um monte de conteúdo lá pra ajudar vocês, pais e mães, a interagir mais com os seus filhos, ok? Curte, compartilha, comenta.